Professor, bem-vindo mais uma vez. E novamente, porque semana passada nós estivemos aqui 2 vezes juntos no jornal. E nas 2 vezes para falarmos sobre adversidades climáticas, acidentes climáticos e o quanto isso afeta a vida dos seres humanos. Mas, primeiramente, tromba d'água. Gostaria que o senhor explicasse esse fenômeno para a gente, por favor, e a relação desse fenômeno com a chuva que atingiu a região de Minas Gerais. Bem-vindo. Bom dia. Nós temos uma arte que mostra uma imagem de satélite que nos ajuda a explicar o que está acontecendo. Durante o verão, nós temos a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, né? Esse nome pomposo representa o quê? Representa um corredor de umidade que vem da Amazônia. Essa foto essa imagem de satélite agora, né, às 6 horas da manhã. Esse corredor de umidade, ele cruza a parte central do Brasil e ele encontra com as frentes frias que vêm do sul do continente. Então, junta a umidade com temperatura baixa, a chuva se forma. Essa é uma ocorrência normal durante o verão. Esse mecanismo, né, é normal. Esse ano tende a se acentuar um pouco mais por conta do Laninha. Então, as frentes frias elas passam muito rapidamente pelo sul e por São Paulo até encontrar esse corredor de umidade. O que tem acontecido é a intensidade desse fenômeno que tem se manifestado com maior força. Então, o fenômeno em si a gente pode chamar de habitual para essa época do ano. A questão é a intensidade dele. Exatamente. As mudanças climáticas, elas nos impõem uma maior ocorrência de fenômenos que antes eram usuais. Eles passam a ocorrer mais frequentemente, eles passam a ocorrer com maior intensidade, ou, em certos casos, situações que não ocorriam e passam a ocorrer. Não é o caso aqui. O que acontece é que o mecanismo já acontece usualmente no verão, a intensidade dele é que tem sido maior face às mudanças climáticas. Professor, uma dúvida. O senhor nos mostrou aqui, até chegar pertinho do professor Pedro Cortes, esse movimento que ocorre, portanto, das nuvens que baixam e encontram esse outro movimento que vem ali de baixo, soprando essa frente fria. Essa frente fria. Ocorreu desta vez em cima de Minas Gerais, mas poderiam as nuvens estar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima e Sim. mudar o local? Por exemplo, no sul da Bahia, nós Isso já acontece. vimos também esses, como vocês falam, acumulados, né, esses fenômenos. Então, não é porque Minas Gerais está num local que neste momento cause exatamente isso de maneira estática. Onde eu quero chegar? Poderia ter sido um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Sim. O que significa, não vai ser sempre em Minas. Pode ocorrer a tendência do centro de Minas para a Bahia, tá? Mas também já ocorreu na Bahia, né? Hoje mesmo na Bahia ela já enfrenta episódios de chuvas mais intensas. Então, normalmente é do centro-norte do país. Pegando essa faixa aqui de Minas, Bahia, normalmente pode pegar Espírito Santo, Rio de Janeiro. Professor, para quem trabalha com previsão do tempo, e a gente até repete, né, que previsão do tempo não é exatidão do tempo, porque tem gente que diz assim, estava na previsão que ia chover e não choveu, que erro. Por isso que chama previsão e não chama exatidão, ou seja, é uma hipótese. E o que na previsão já aparecia esse tipo de fenômeno? Quantas horas antes, por exemplo, se amanhã vai ocorrer, hoje já aparece? Ou às vezes não tem uma janela tão grande entre a ocorrência da previsão e de fato a hora que a chuva chega? Veja, esse mecanismo ele já era esperado durante o verão, já era esperado que ele fosse mais intenso face às mudanças climáticas, inclusive pela entrada do Laninha, né? Essas frentes frias já era esperado que elas avançassem com maior velocidade, né? Ao longo, porque se elas ficam represadas no sul, elas vão dispersando essa chuva no sul, que é o que infelizmente aconteceu em maio do ano passado, né? Mas, como elas passam rapidamente, então o volume de chuvas que elas podem provocar acaba não acontecendo no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vai começar a acontecer a partir de Minas, quando encontra com esse corredor de umidade. Então, já era um fenômeno esperado. Tá. E a intensidade, ela consegue ser prevista, depende um pouco da malha de monitoramento ambiental que tem nas regiões, mas com alguns dias de antecedência. Então, um alerta desse tipo, ele pode ser dado com alguns dias de antecedência, avisando a população sobre a iminência desse tipo de situação.
Aqui até eu deixo um gancho, né, que seria interessante a gente verificar, porque já está em funcionamento um novo sistema de alerta da Defesa Civil. Da Defesa Civil, que é de graça para qualquer um fazer o registro. Não, independente de cadastro agora. Né? As pessoas vão receber, eu até quando entro aqui eu deixo o telefone desligado, porque pode acontecer, da Defesa Civil, ela manda um alerta mesmo se o teu celular estiver silenciado, ele começa a apitar, aparece uma mensagem independente de cadastro, né? Para avisar a iminência de situações críticas. Então, caberia verificar se esse tipo de alerta ele foi emitido pela Defesa Civil para avisar as pessoas sobre isso. Você não consegue evitar o prejuízo material, muitas vezes, mas você consegue evitar a perda de vidas. Professor, até te convido para a gente voltar aqui pertinho da bancada para ficar até mais perto de quem nos assiste. Quando a gente olha para o planeta, né, a gente vê essa adversidade climática ocorrer em vários locais. Esses tempos a gente teve desde incêndio em Portugal, enchente na Espanha, nos Estados Unidos. Veja, uma das potências mais ricas do planeta. Porque a gente, quando vê de fora, pensa, se você tem dinheiro, você minimamente consegue fazer um sistema, beleza. Mas o que da estratégia para prevenção? O que a gente precisa fazer? Porque no Brasil a gente vê muito assim essa frase, crédito extraordinário foi disponibilizado. Então, extraordinário, ou seja, isso supõe que não era esperado. Depois que o evento aconteceu. E aí, extraordinariamente dispusemos esse crédito. Como é que a gente faz para se antecipar umas casinhas, com o seu olhar conhecedor? Como é que a gente se antecipa? É acreditar nas previsões climáticas. As previsões climáticas, elas indicam como o clima vai se comportar ao longo do verão, ao longo do inverno, se nós teremos maior tendência de chuvas ou não. E isso é de fundamental importância. Você estava fazendo aqui uma comparação, falou assim, olha, previsão não é exatidão, né? Então, nós temos dois tipos de previsão. Nós temos a previsão meteorológica e temos a previsão climática. Qual a diferença das duas? Vai começar dentro, em breve, aí, o Campeonato Brasileiro. Então, é normal que as equipes, né, que cobrem esportes, elas façam a previsão de quais os times vão disputar a liderança, quais vão ser Ou seja, o inesperado. Não, quais vão ser os principais candidatos à liderança do campeonato, ao título, Libertadores e tal. Essa é uma previsão climática, uma previsão de mais longo prazo. Quer dizer, você está indicando, fala assim, olha, talvez o time A, B ou C, não vou citar aqui meu time, né? Mas o time A, B ou C, ele esteja em condições de disputar o título, uma vaga para Libertadores. E tais times X, Y, Z, né, correm risco de rebaixamento. Isso ao longo de vários meses. Essa é uma previsão climática. Previsão meteorológica é uma previsão de curto alcance, próximos dias, próxima semana. Então, é mais ou menos pegar dentro da tabela de um campeonato e falar assim, olha, vai jogar o time A contra o time B e o time A é franco favorito, ele vai ganhar, tal. Pode acontecer o contrário, porque às vezes ocorreu um imprevisto e o time B, que não era favorito, ele acaba ganhando. Então, previsão meteorológica é uma previsão de curto alcance. As previsões climáticas, elas estão fartamente disponíveis, gratuitamente, né? Então, qualquer município pode ter acesso a essas previsões e saber se na sua região vai chover muito, vai tender a redução de chuvas com seca, com falta d'água. E com isso começar a tomar medidas de prevenção. A gente precisa sair, né, daquela categoria de reagir aos grandes eventos para nos prevenirmos em relação a eles. Agora, se um município ele fala assim, não tenho dinheiro, não tenho equipe técnica, tem que pedir socorro ao governo do estado, ao governo federal, para que consiga resolver esse problema de maneira preventiva. Professor, eu lhe trouxe aqui para pertinho na bancada, mas na verdade o senhor tem mais artes para mostrar para a gente. Tenho. Por favor, nos mostre, que é muito importante isso, que a gente consegue visualizar ainda mais o problema. Olha, pegando um dado que está no site da CNN, né, que choveu em Ipatinga 80 milímetros em menos de 1 hora. Para que as pessoas tenham ideia desse volume de água, significa que se a gente tivesse um quarto, uma sala, sem cobertura, de 10 metros quadrados, 3 e pouco por 3 e pouco, teria acumulado 800 litros de água em menos de 1 hora. Nossa. Então, é muita água, né? Aqui eu vou tomar como referência São Paulo. Janeiro é um mês onde pode chover em torno de 300 milímetros, o que significaria aí algo em torno de, se a chuva se distribuísse regularmente, 10 milímetros por dia. Aqui choveu 80 milímetros em menos de 1 hora, então é muita água.
Vamos pegar aqui uma situação onde nós temos casas, né? Próximo a um barranco, aqui muito a um característico talude. No Brasil, né, professor? Essa água vai acumulando, né, vai encharcando esse solo ele perde coesão e na próxima arte a gente tem o que normalmente acontece. Uma parte dele desliza, aquela casinha infelizmente se tornou uma pilha de escombros e o solo fica acumulado aqui embaixo e uma outra casa já fica em situação de risco. Então, o que eu digo, né? Se a pessoa estiver morando numa casa, numa situação dessa, verifica se não tem trincas nas paredes, trinca no solo, de repente um poste que antes estava na vertical, ele começa a inclinar. Alertas, isso é sinal então, de né? movimentação do solo para esse tipo de situação. E o que eu sempre digo, em raríssimas situações as pessoas vão morar em áreas de risco por vontade própria, elas vão montar por falta de opção. Por que eu falo raríssimas vezes? Às vezes a pessoa resolve construir uma bela casa numa encosta, que é uma zona de risco, né? Aí é uma atitude deliberada, ela tem opção, mas resolveu exercer a opção de correr o risco. Não é o caso da maioria das pessoas que vivem em situação de risco. Às vezes se pergunta, mas por que foi morar ali? Porque não tem outra opção, né? Perfeito, perfeito. Nós temos uma outra arte que mostra... Temos? Ali. Aqui. Nós temos aqui um rio correndo num fundo de vale. Né? Tá. Ao lado aqui nós temos essas duas áreas mais planas que são as margens de inundação do rio. Quando ele recebe muita água, ele vai extravasar para essas áreas. E aí, quando chove muito, a próxima arte nos mostra, né, o que acontece, que é o alagamento. Tá? Só que no Brasil, infelizmente, nós fizemos o seguinte... Nós construímos, muitas vezes, nessa área de alagamento, nessas margens. Então, nós deixamos as construções suscetíveis a esse alagamento, porque o rio, mesmo canalizado, quando ele recebe um excedente de água, ele vai ter a tendência de ocupar essas margens que pertenciam a ele naturalmente. Né? Vai ocupar o espaço que está livre ali em volta, por isso o pensamento de não haver construções. Exatamente. Então, o que nós precisamos fazer diante disso é reforçar o sistema de drenagem das cidades, as galerias de águas pluviais, para que a gente possa conseguir escoar esse volume excedente de água com maior facilidade. E aqui em nosso site, você confere aqui no nosso espelhamento no telão, portanto, a notícia que é a que embasou toda essa baita explicação do professor Pedro Cortes.